Olá, boa noite. Tem alguém aí? Live essa marcada para as 20 horas. Já tem gente entrando aí dos outros Facebooks. Quero agradecer a presença de todos. Boa noite. Tô um pouquinho atrasada, né? Uns 6 minutos já. É o Pedro Spindler, o Pedro. E aí vão chegando várias pessoas, né? Tem outros Facebooks também, que não dá pra gente visualizar. O Marcos, que é o nosso convidado de hoje. Oi, Marcos, que estará aqui com a gente. Já já a gente vai chamar o Marcos para uma entrevista super interessante. Bom, gente, vamos começar aqui o nosso tema, né? Tema bem pertinente, tá? Que é o Conselho Tutelar, né? Falei desse tema a semana toda. Super ansiosa para falar desse tema, né? Porque uma das minhas formações, vocês sabem que é a pedagogia, amo o que eu estudo, amo o que eu faço. Então, para aqueles que não me conhecem, aqueles que estão chegando do Facebook do Marcos ou estão vindo por convite, meu nome é Michele Lemos, deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu sou professora, sou pedagoga, linguista e sou estudante de Direito também, tá? Mas vamos ao que interessa, né? Que a gente veio aqui para contribuir e não medir conhecimentos, mas no sentido de contribuir com conhecimentos, né? Construir todos nós juntos, tá? Porque a intenção é essa. É a gente discutir nessa noite qual é a grande importância, a suma importância do Conselho Tutelar, tá? Conversando com o Marcos, que daqui a pouco ele vai entrar como nosso convidado, estávamos discutindo a necessidade de estar falando desse assunto mais do que nunca. Por quê? Porque esse é o ano das eleições do Conselho Tutelar. Vocês sabiam disso? Que vai ser agora, dia 6 de outubro, tá? Então é um tema bem pertinente para os avós, para os papais, para os titios, para os vizinhos. Por que, Michele, até para o vizinho, aquele que não tem filhos? Por quê? Quando a gente fala de Conselho Tutelar, vocês vão ver aqui no discorrer da live que a gente está falando de proteção da criança, né? O zelo, no cuidar, no tratar, na proteção da criança. E quando a gente fala também de vizinho, de pai ou o que seja, qualquer um pode denunciar algo relacionado à violação aos direitos da criança e do adolescente, né? E a gente vai vendo aqui no discorrer da live. Então, daqui a pouco eu vou estar chamando o nosso convidado, que é o Marcos Ferreira, tá? Ele é membro da Comissão Especial de Proteção e Defesa da Criança e do Adolescente, tá? Ele, nessa incumbência, ele está regido por 2 decretos, tá? O Decreto Federal 6.044 de 2007, tá? E o Decreto Estadual 12.003 de 2010. Tá? Então, o Marcos é um membro da Comissão Especial de Proteção e Defesa da Criança e do Adolescente, que daqui a pouco ele vai entrar e ele tem muito o que contribuir com a gente, tá bom? Mas, antes da gente falar de Conselho Tutelar e ouvir o que o Marcos tem de falar pra gente, em especial no que tange a proteção, né, da criança e do adolescente, vamos estar aqui abrindo um leque rapidamente só para vocês entenderem como que deu a proteção da criança e do adolescente, como foi esse marco histórico, tá? É rapidinho, só para vocês entenderem basicamente um pouquinho, tá? Antes dele entrar. O que acontece? Em 1979, houve aqui no Brasil o Código de Menor, que a gente chama, tá? Alguns aí com certeza já devem ter ouvido falar desse Código de Menor, tá? Ele trazia uma abordagem totalmente contrária ao ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente que nós temos hoje, tá bom? E o que esse Código de Menor, ele trouxe na época, né, de 1979, antes do ECA? Ele trazia um caráter mais discriminatório, dizia que a criança carente era diferenciada da criança com melhores condições financeiras, no tratar, na proteção. Ele visava crianças de baixa renda como crianças delinquentes, ou seja, de uma forma taxativa. Bom, se a criança é menos favorecida economicamente, esse código taxava a criança como delinquente. O que seria delinquentes? Criminosas, infratoras, aquelas que infringiam mesmo a lei, tá? Sem qualquer tipo de argumentação, tá? Infringir um pouquinho a lei que seja ali, porque criança sempre apronta, né? De alguma forma, né? Porque criança é criança e o ECA trouxe aí uma abordagem melhor, uma abordagem mais sistêmica, uma abordagem mais holística, mais integral, mas aí a gente vai falar daqui a pouco. Então, continuando aqui no Código de Menor, para vocês entenderem, em 1979, quando a gente entrar na proteção.
Então, via a criança como um ser mesmo segregado, separado, como um ser mesmo segregado, separado, né? Aquela criança que devia ficar, as crianças de menor baixa renda, devia ficar mesmo à parte daquelas crianças que tinham mais condição, né? E tratava com diferença, lógico, né? O código trazia isso na época, e via as crianças como carentes, infratoras, abandonadas, então sem qualquer respeito, sem qualquer proteção por parte do Estado. O Estado, ele só funcionava basicamente como forma de controle, tá bom? Como aparelho repressivo, que um exemplo disso era a FEBEM, né? E dentre outras casas que tinha para poder acomodar esses menores, né? E as vítimas, que no caso seriam as crianças e os adolescentes, que eles chamavam para os dois, né, criança e adolescente, num único nome, que era menor, você vê, não tinha nem atenção, né? Não tratava a criança ali como criança e o adolescente como adolescente. Mas por quê? Tem diferença, né? Se tem diferença de idade, tem diferença no psicológico, né? Tem diferença no decorrer do dia, das suas ações, porque a maturidade biológica é diferente. Então o ECA, ele trouxe essa inovação depois desse código, né? Código de menor, de 1979, de uma maneira discriminatória, porque não fazia essa separação de criança e adolescente. Para ele era tudo menor, né? Então não fazia a distinção de maturidade biológica, como que cada um funcionava. Já em 1990, com a nossa lei maravilhosa, tá? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei 8.069 de 90, tá? Nosso ECA maravilhoso. Porque falar de conselho tutelar não tem como não falar do ECA, tá certo? Porque o ECA é a base de tudo, é a base de toda a proteção da criança, do adolescente, no tratar, no zelo, em todos os cuidados, tá? Vocês vão ver aqui no discorrer da live, mais ainda com o Marcos. Aqueles que estão chegando agora, muito obrigado pela participação. Tem outros Facebooks aí também que a gente não consegue ver a participação, só no discorrer da semana que a gente vê o número de visualização. Tá? Quero agradecer a todos. Então o ECA, depois do código de menor, porque o código de menor ele fazia essa distinção, né? De forma mais taxativa da criança, sem levar em consideração como ela pensava muito, como ela agia em sociedade, sem fazer essa distinção de criança e adolescente, só chamava os dois em um só rol, juntava os dois naquele termo de menor. Porque tinha uma visão mais engessada, né? Por sair já do período de ditadura militar, de 1964. Então, por ser em 1979, ao passo que, né, entrou em evidência e foi criado esse código, já cumprindo ali mais ou menos a rigidez da ditadura, da ditadura militar. E já em 1990, com o advento do ECA, então trouxe uma reformulação desse código de menor. Então, viu a criança de uma forma mais holística, mais integral, a criança como ser social, um ser psicológico, um ser pensante, não como mais indivíduo, né? Porque a gente tem diferença entre indivíduo e sujeito. Não sei se vocês sabem, né? O indivíduo é aquele apático que fica ali só fazendo de costume o que a sociedade manda e dita, né? Já o sujeito não. O sujeito ele interage, né? Ele contribui, ele coopera, ele constrói algo. Então a criança aqui em 1990, com o ECA, ele já tem um outro olhar para a criança e para o adolescente. E o bacana também é que o ECA ele trouxe divisões entre criança e adolescente, né? Coisa que o outro código não tinha. Que é o que? A criança, considerada hoje de 0 a 12 anos, né? O adolescente de 12 a 18, e dentro do ECA também a gente tem ali respeitado também o jovem adulto, que é do 18 aos 21 anos. Mas, Michele, se o ECA trata ali da criança e do adolescente, acabou ali os 18 anos, se eles respondem até os 18... né, pelo ECA, que a partir do 18 ali se infringir a lei cumprir pelo Código Penal, por que o jovem adulto de 18 a 21 anos ele vai entrar em algumas partes ali do ECA? Por quê? Porque se ele estiver cumprindo, tá, alguma internação, alguma medida socioeducativa, antes de completar os 18 anos, já ter iniciado, tá, essa medida socioeducativa, então ele tem a cumprimentar até os 21 anos, que é o máximo, ou seja, tem a internação máxima de 3 anos, tá? Então, se ele entrou ali beirando os 18 anos, ele vai completar beirando os 21 anos. Mas dando 21 anos, independentemente se ele completou ou não os 3 anos, tem aí não é que é a expulsão compulsória, é a liberação compulsória que nós chamamos, tá? Compulsória quer dizer obrigatório. Então, completou 21 anos,
rua, ou seja, eles são liberados, tá? Então, por isso que esse jovem adulto de 18 a 21 anos vai entrar dentro do ECA. Lembrando, para o ECA, criança de 0 a 12, adolescente de 12 a 18 e jovem adultos de 18 a 21, repetindo, só vai entrar no ECA aí esse jovem adulto de 18 a 21 e não respondendo pelo Código Penal, se beirando ali 18 anos ele já estava internado em medida socioeducativa, cumprindo internação, tá? E ele vai cumprir até os 21 anos. Estourando 21 anos, deu 21 anos, é o prazo máximo para ele poder ser liberado. Eu achei muito engraçado também, muito pertinente, vamos dizer assim, que o ECA também ele faz a diferenciação de medida protetiva e medida socioeducativa. A medida protetiva serve para os três dentro do ECA, tá? Que é a criança, o adolescente e o jovem adulto. Por que eu tô falando tudo isso? Para vocês entenderem como que nasceu lá a proteção da criança e do adolescente, que hoje é incutida no ECA. Para quando o Marcos vier dar a entrevista pra gente aqui, o nosso convidado em especial, para lá de especial, tá? Vocês entenderem um pouquinho do que ele vai falar, tá bom? Para contextualizar mesmo. Então, a medida protetiva, no que tange acolhimento institucional, inclusão, colocação em família substituta, se for preciso, matrícula na escola, isso tudo é medida protetiva dentro do ECA. Então, cabe-se medidas protetivas a criança, adolescente e jovens adultos, tá? Agora, a medida socioeducativa, que é socioeducacionar, socio-corrigir, a gente não incube aqui, a gente não coloca as crianças nesse bojo, tá? A protetiva, sim, é da criança, adolescente e jovens adultos. A medida socioeducativa, só se lembrar de sociamente educacionar, socioeducativa. Aí vai entrar adolescente apenas e jovens e adultos, tá bom? Que é o que? A advertência, né? Que é o adolescente, o jovem adulto vai ganhar um pito do juiz, que nós chamamos de advertência, é chegar na presença do juiz, ser advertido, ter consciência daquilo que ele fez, né? O legal também aqui dentro do ECA, diferenciado do código de menor que era antes do ECA, que o ECA trouxe aqui a oitiva, ou seja, obrigatoriamente a criança ou adolescente, antes de ser recolhido para alguma internação, que é o caso do adolescente, né, porque a internação não cabe à criança, mas assim, independente se é criança ou adolescente, no que for aplicar aqui, medida protetiva ou socioeducativa, que seja direcionado no que eu fiz a diferenciação, ambos vão ter o direito à oitiva, ou seja, vai ter o direito de falar o que quer perante o juiz, de ser ouvido pelo juiz, né? Coisa que o Código de Menor não tinha. Então, tá aí mais uma abordagem de proteção à criança e ao adolescente, tá bom? Dentro do ECA. Então, já falei essa parte aqui. E o que eu achei muito interessante também de estar trazendo para vocês, que o Código de Menor de 1979, como ele não fazia essa menção no tratar, no todo, na proteção da criança e do adolescente, o que acontece? No ECA, ele traz, na proteção jurídica, uma nomenclatura muito bacana, diferenciada para a criança e o adolescente no tratar. Ali, assim mesmo quando ele cometeu uma infração, né, um ato infracional que nós chamamos, mas não é crime nem delito, porque a gente não está tratando aqui da pessoa adulta, mas sim da criança e do adolescente, do ato infracional. Então, tem também a nomenclatura especial direcionada a essa criança ou adolescente. Então, quer dizer, mais uma proteção. Ou seja, eu vou proteger o intelecto, eu vou proteger o psicológico dessa criança, desse adolescente, também no discorrer também da infração, ou seja, de quando ele delinquiu, de quando ele infringiu a lei, até passar pela delegacia, né? Tá na presença do juiz. Então, até o tratado falar, depois do ECA, né? Com o ECA, isso mudou. Aí eu trouxe aqui, são por volta de umas 33 aqui, nomenclaturas diferentes de um adulto para criança ou adolescente, no tratar. Aí eu vou falar só algumas, só para vocês terem noção, tá? Porque também a gente não pode se estender demais, né? Tem também a participação especial aí do Marcos. Para o adulto, a gente fala crime e contravenção, ou delito, né? Para a criança e adolescente, a gente chama de ato infracional. Flagrante delito,
Dentro do ECA, flagrante de ato infracional, mandado de prisão para o adulto, dentro do ECA, mandado de busca e apreensão, réu, minha amiga Deise, dentre outros amigos aqui, muito obrigada, acabou de chegar atrasada, réu, dentro da nomenclatura para o maior é réu, dentro do ECA, representado, né, ali pelo Ministério Público. A única dentre até 32 nomenclaturas. Eu não vou sair daqui editando todos, porque senão, né, vocês não me aguentam. Mas a única que permanece igual, tá, para crianças, adolescentes e adulto é defesa prévia. Então, defesa prévia a gente chama para o adulto e defesa prévia a gente chama para a criança ou adolescente, tá? No demais, no discorrer dessas 31, já que são 32 nomenclaturas diferentes, no que tange a proteção, até desde o falar com a criança e o adolescente, desde o ato infracional a passar pela delegacia, até oitiva pelo juiz, tem um tratar também diferenciado que nós acabamos de falar aqui para quem chegou agora, tá? É muito bacana. E tem uns prazos aqui muito bem respeitados também. Então eu trouxe aqui mais ou menos a nomenclatura para vocês do que tem diferente. Eu achei bacana também esse aqui, ó. Maior preso, né? Para criança, para adolescente é apreendido. Então vocês sabem aqui, né? Porque eu tô cansada de falar. Já acabei de falar aqui vários, né? Então tem diferenciação também no falar, no tratar. Então isso tudo é proteção, né? A criança e o adolescente e o jovem adulto. Então, eu falei no que tange a medidas protetivas, diferença que só cabe, como é medida protetiva, só cabe a criança, adolescente, jovem adulto, como é medida socioeducativa. Então, você lembrar de socioeducar, né, de pressionar, de ter aquela cobrança a mais, então não é aplicada à criança, adolescente e jovem adulto. Só repetindo para quem chegar e incutir melhor essa ideia aí para reforço, tá? Como todos sabem, eu faço uma pauta aqui em respeito a quem está aí desse lado, para a gente poder se organizar, eu não me perder e a gente poder contribuir legal, tá? Então eu fiz aqui a diferenciação antes do marco entrar, tá? No que tange a proteção da criança e do adolescente, né? Para quem chegou agora, disse que antes do ECA de 1990 teve o Código de Menor, tá? Que ele foi criado em 1979, recapitulando, né? Mas ele trazia a criança e o adolescente em uma só nomenclatura, que chamavam de menor, não fazia diferenciação de idade, como é que atrás. O Código de Menor trazia discriminação no tratar, no falar, já taxava a criança de baixa renda, né? Como marginalizado mesmo, infrator, aquele que infringe mesmo a lei, tá certo? Isso tudo nós já falamos e bem bacana. Então, antes do marco entrar, eu vou estar falando aqui rapidamente. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Então, antes do marco entrar aqui, eu quero falar rapidamente a formação do Conselho Tutelar, para quando ele vir discorrer da proteção, das atribuições do conselheiro, tá? De tudo que ele vai falar, tá? O Marcos, para quem está chegando agora, é o membro da comissão especial, tá? De proteção e defesa da criança e do adolescente. Antes dele vir falar de tudo isso, tudo de forma mais linda ainda pra gente, né? Mais consistente, eu vou só pincelar aqui também na estrutura básica do Conselho Tutelar, tá? Pra gente poder entender e inferir um pouquinho mais quando ele entrar, tá? O Conselho Tutelar, ele é um órgão permanente, ele é autônomo, ou seja, independente, tá? E ele não tem função jurisdicional, então é só de proteção mesmo, não tem um juiz ali ativamente mesmo dentro do Conselho Tutelar, então não tem função jurisdicional. O que tem ali é uma revisão do juiz, tá? Agora, ter aquela autorização ali na hora não tem, porque são coisas que atrasam a diligência, tá? São coisas que precisam, às vezes, serem resolvidas rapidamente. Então, só tem a revisão do juiz, tá? Então, não tem função jurisdicional presente. Mas tem uma natureza jurídica, que é um colégio, tem um órgão colegiado, né? Para organizar tudo, para fiscalizar. E o Conselho Tutelar, ele é fiscalizado pelo MP, assim como o Ministério Público, ele é fiscalizador da lei, tá? Ele tá em tudo, em todos os contextos, ele tá observando tudo. Por isso que todas as minhas lives no que tange a crimes, eu falo sempre para denunciar ao Ministério Público, porque como ele é o fiscalizador da lei, ele tá observando tudo, ele denuncia, ele é o titular da ação penal, tá certo? Então ele faz a fiscalização do Conselho Tutelar, tá?
E esse conselho tutelar, por sua vez, ele é regido pelo princípio da democracia participativa. Então a gente vai ver aqui no discorrer da live com o Marcos como que é feita essa participação, tá, da sociedade. Então, por isso que aqui está discriminado que o conselho tutelar, ele é regido pelo princípio da democracia participativa. Então, guarda aí essa nomenclatura que o Marcos já vai falar disso pra gente, tá? O conselho tutelar também é composto por 5 conselheiros, então são informações básicas que eu tô dando antes dele entrar, para vocês saberem do que se trata. O mandato de 4 anos, ou seja, se tem 5 candidatos, né, que compõem, 5 conselheiros que compõem o conselho tutelar, o mandato, ou seja, não tem o mandato lá do presidente, né, não tem o mandato do prefeito, do governador, tem que falar assim uma linguagem bem clara, né, para atingir todos. Então, o conselheiro tutelar, ele tem o mandato dele também, de 4 anos, tá? Antes não era admitida a recondução, hoje é admitida a recondução, tá certo? Então, a pessoa pode entrar de novo lá no mesmo procedimento novamente da eleição e se recandidatar, tá? Antes não podia, agora é admitida a recondução, tá? O processo de escolha, que eu achei muito bacana, é isso que, ó, ligou eu e o Marcos mais ainda, tá? Por quê? Nós paramos para pensar, Michele, você já parou para pensar que lá na lei do conselho tutelar, tem os 3 requisitos para fazer parte do conselho tutelar? A pessoa bate o olhinho ali e acha que é só aqueles requisitos, né? Que é o quê? A idade mínima é maior de 21 anos, né? Ter residência no município a qual vai concorrer, né? E ter idoneidade moral, ou seja, aquele que tem uma boa reputação. Então, quem bate o olhinho ali nesses critérios, acha que o quê? Acha que o processo de seleção só está restringido àquilo, mas não. O Marcos vai ensinar aqui pra gente que o processo de escolha, ele tem 3 importantes etapas. Ele vai falar uma por uma como que foi, tá? Sempre fiscalizado pelo Ministério Público. Lembra que eu falei que é o fiscalizador da lei, tá de olho em tudo, passou pelo crivo mesmo do Ministério Público, tá? O que seria o crivo? Já imaginou ali a carne moída passando ali no... Mas é o nome, tá, gente? É o crivo mesmo do Ministério Público, ou seja, já imaginou ali a carne moída passando naquele moedor? Ali é o crivo. Ali se dá desde os menos espessos, os mais espessos, e ali dá a largura de passar a carne. Ou seja, o Ministério Público... Passar pelo crivo do Ministério Público é ir conforme eles forem apertando. Então, eles têm todo o procedimento para selecionar esses participantes, tá? Para melhor atender a comunidade e a sociedade, tá bom? Então, o Marcos fala muito, né? O Marcos já vai entrar aqui para falar com a gente desse processo de escolha, que não só apenas são aqueles 3 requisitos: ser maior de 21 anos, ter idoneidade moral e ter residência fixa naquele município a qual está se candidatando. Mas, além disso, ainda tem o procedimento, os 3 processos, fases do processo, que é documentação, prova, e tem a parte da sociedade, que ele vai estar explicando no que a sociedade entra nessa parte, né? Que lembra que o conceito tutelar é regido pelo princípio da democracia participativa? Então, vamos pensando, vamos concatenando as ideias aí, que já ele entra para explicar pra gente, né? E da remuneração do conselho tutelar, hoje ela é obrigatória. E o bacana também, tá, que tem cobertura previdenciária, tem licença paternidade, maternidade e gratificação natalina no que tange a férias, tá? Então, assim, fazendo uma pincelagem mesmo para vocês entenderem. E ainda continuando na composição básica do conselho tutelar antes do Marcos entrar, tá? A lei orçamentária do município, já que o limite territorial para aquele conselho tutelar é o município, ou seja, então a lei orçamentária do município é que deve trazer previsões dos recursos necessários. Então, se o conselho tutelar precisar de algum recurso, né, então quem vai prover esse recurso é o município, tá bom? Para vocês entenderem essa parte também. Os conselheiros do conselho tutelar, eles são considerados funcionário público em comissão, tá? Não tem direito à prisão especial até o trânsito julgado. São observações pertinentes que vocês devem saber como sociedade, tá bom? E o limite de competência territorial, já falei aqui, né? Município. Impedidos para atuar no mesmo conselho tutelar, tá? Isso é bacana também, gente, mas guarda, no mesmo conselho tutelar, é impedido, não pode,
tá? Cônjuge, ascendente, descendente, irmãos, cunhados, sogro e noras, tá? Isso é óbvio, mas isso no mesmo conselho tutelar, não podem trabalhar juntos, tá? No mesmo. Mas lembrando que cunhado, sogro e sogra até ocorrer ali, né, o que faz o vínculo entre eles. E se eu não sou mais cunhada, então, né, cortou-se o vínculo. Então, eu posso pertencer ao mesmo conselho tutelar, né, com aquela pessoa. As decisões, como eu falei, né, como o conselho tutelar, ele não tá? Ele não tem função jurisdicional, mas ele está, ele tem então, quer dizer, ele não precisa de homologação do judiciário, ou seja, a gente corre ali para fazer uma diligência, como é muito rápido as emergências, não precisa de homologar, né? Ter assinatura do juiz ali imediato para poder fazer a diligência, mas precisa depois uma revisão do judiciário, tá? Porque senão vira bagunça também, né? Então tudo é observado, tudo é pautado, tudo é redigido, tudo seriamente concluído, tá? Falei, vocês entenderam? Fiz a diferenciação, né, do Código de Menor, o ECA, tá? E agora eu vou chamar para vocês o nosso convidado, tá? É Marcos Ferreira, ele é educador social, tá? Ele é membro da Comissão Especial de Proteção e Defesa da Criança e do Adolescente. Tá? Ele é regido por 2 decretos. O Decreto Federal 6.044 de 2007 e o Decreto Estadual 12.003 de 2010. Tá bom? E ele vai esclarecer algumas coisas pertinentes pra gente, tá? Só tem que adicionar aqui, já apertei aqui, vamos ver que eu tenho que acertar aqui para chamar o Marcos. Ele já tá aguardando, já ansiosamente. Marcos gosta muito de falar com as pessoas, é um cara muito comunicativo. E ele já tá entrando aí. Foi feito o convite e ele já tá aceitando. Enquanto isso, vou tomar uma água, né, gente? Quero agradecer a todos que estão aí com a gente. Oi, Marcos, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tenta só virar Boa noite, tem como virar seu celular? Que você tá de ponta cabeça. Isso. Aê, Marcos. Marcos tá bonito. Tá bem? Ó, tá de amarelo. E eu de azul. Obrigado. Eu fiquei hoje. Eu queria ficar de girassol hoje. Ficar de girassol. Quebrar um pouquinho o gelo, né? Uma brincadeira. Bom, Marcos, eu queria, como eu fiz aqui uma prévia apresentação sua, né, de como membro da Comissão Especial de Proteção à Defesa da Criança e do Adolescente, eu queria que você falasse com as suas palavras, se apresentasse para o pessoal que está aí, tá? Você como educador social, como membro da comissão, tá certo? Então pode falar, meu querido. Sim. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E eu tenho certeza que essa noite vai ser uma noite de suma importância para você. Mas antes de eu começar a falar, eu quero desejar aos pais, desde já, um feliz Dia dos Pais. E que essa data festiva seja uma data de aproximação da família, reconciliação da família. Isso é de suma importância. Porque o filho ou os filhos de vocês precisam de um abraço, precisam de um carinho, precisam de uma palavra amiga, precisam de um amor. Então, essa necessidade de que todos estejam próximos, por ser uma data festiva, por ser uma data comemorativa, mas é de suma importância vivenciar a família, junto à criança, ao adolescente, junto àquela pessoa que está ao seu lado, como esposa, como esposo, é de suma importância. E eu sou educador social, eu sou membro da Comissão Especial de Defesa da Criança e Adolescente, onde nós fazemos parte de que a comissão ela tem a importância, a incumbência de combater a exploração sexual de criança e adolescente. Na assistência, também temos assistência militar e família, recebimento de denúncias formalizada pela população, solicitando providência e defesa da pessoa humana pelos órgãos competentes. A nossa responsabilidade é essa, principalmente pedofilia e maus trato. A importância de nós visitarmos, a importância de nós estarmos junto à criança, adolescente e à família. Então, a importância de nós fazermos parte dessa comissão é que nós visitamos, nós sabemos, às vezes, a denúncia, e aonde nós fazemos parte de estar com os órgãos competentes para solucionar problemas, casos que, às vezes, é necessário nós estarmos próximos. Por exemplo, tem casos que a gente vê hoje, as situações de que a criança ela foge de casa e vai para a rua.
A criança que está sendo maltratada ali, e às vezes com cárcere privado, tendo maus tratos, abusos sexuais, ou seja, abuso sexual, e nós corremos lá, nessa família, e vemos as situações. Então, assim, Michele, hoje eu quero passar para todos que estão aí agora nos ouvindo e presenciando que o ECA é de suma importância para todos. Não só para nós que fazemos parte de uma comissão, não só os conselheiros tutelares, mas também o pai, a mãe, o adolescente, o jovem adulto, todos têm que participar do ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que foi de 13 de julho de 1990. Então, teve algumas alterações esse ano, esse ano agora, de 2019. Então, é necessário você estar por dentro dessas situações no qual o ECA, que é direitos e deveres. O ECA não é algo que vai espremer somente aqueles que fazem maus trato, aqueles que têm abusos sexuais da criança, adolescente, mas também você que é pai, você que é mãe. É necessário você, professores, educadores, estar por dentro do ECA. Estou falando para você memorizar todos os artigos, mas os direitos e os deveres é de suma importância. É de suma importância. E eu achei muito interessante, Marcos, quando você falou da pedofilia, né? Porque o ECA ele traz lá a parte dele, em especial no artigo 240 ao 241E, né, no que tange aos crimes de pedofilia. Então, a gente tem um trabalho muito lindo dos policiais. Sim. Aí, quero parabenizar os policiais, que na minha página tem vários policiais, tá? Os juízes também, todos de plantão que defendem a criança, o adolescente. A você, Marcos, tá? Participante dessa comissão de defesa e proteção à criança. Então, no que tange ao crime de pedofilia, nós temos também a lei de infiltração também dos policiais, tá? Então, eles fazem um trabalho muito lindo e rigoroso nas internets, tá? E denuncie mesmo ao Ministério Público, como o Marcos falou, vocês têm que estar mesmo a par dos direitos, deveres da criança, né? No ECA, para a gente poder saber proteger mesmo, porque embora eu, por exemplo, não tenho filho, mas eu tenho um aluno, eu tenho um paciente, eu tenho um vizinho. Mas, Michele, como que eu vou, né, denunciar alguém que está fazendo maus trato a uma criança? Tem que fazer, tá? Quem está violando os direitos de uma criança tem que fazer denúncia. Se trata de uma ação pública incondicionada, então não precisa da presença do ofendido, tá? Para representar essa denúncia. Então, qualquer um da população tem a incumbência de denunciar. Então, o que o Marcos falou é de suma importância, de todos nós sabemos, né, um pouco do ECA. E, Marcos, fala para mim, por favor, por gentileza, como que é feito como se dá esse processo de escolha do conselheiro tutelar? Porque o que acontece? Lá no início da live eu tinha falado que a gente batendo o olhinho ali na lei de conselho tutelar, a gente vai ver que tem 3 requisitos ali basicamente, né? Que é aquele de residência no município a qual você está vai se candidatar, ser maior de 21 anos, né? E tem um outro que eu esqueci, qualquer residência de... Ah, tá, idoneidade moral, que é a boa reputação. Mas a gente sabe, idoneidade moral, qualquer residência. um aqui sabe e veio contribuir com essa grande contribuição para a gente linda, de que o processo não é basicamente esse. Como se dá o processo, Marcos, no crivo do Ministério Público? Você pode falar um pouquinho para a gente? No artigo 132 do ECA, vai dizer assim, em cada município, em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá no mínimo um conselho tutelar com um órgão integrante da administração pública local, composto, no qual você falou, de 5 membros, escolhido pela população local para mandato de 4 anos, permitindo uma recondução mediante novo processo de escolha. Então, vou começar por aqui. A necessidade do conselho hoje nos municípios, e ela é regida pela lei municipais. Então, cada município tem a sua lei, no qual vai ser distribuída em seus requisitos de etapas, no caso, de escolha do conselheiro, junto ao conselho. Uhum. Então, aqui, eu moro aqui na cidade de Nova Iguaçu, estado do Rio de Janeiro, e nós vamos passar agora por 5 etapas. Não é uma etapa, 2 etapas. Primeira etapa é a parte de documentação. A parte de documentação, aonde vai
ser pedido para ser apresentado é o quê? A parte de atividade, no qual é exercido 3 anos, e o termo de adesão, no caso, voluntariado, ou aquele que já trabalha com crianças sendo professor, ele tem uma carteira assinada, ele tem um registro. Então, nós que fazemos já um trabalho social, já trabalhamos com criança, foi pedido em si, pela Comissão da Defesa da Criança e Adolescente do município, junto ao Ministério Público, essa etapa de documentação que pede justamente isso. O quê? 3 anos, constatar 3 anos de atividade com todo o relatório que foi feito. Eu trabalho com criança e adolescente desde 2015, no socioeducativo meio aberto. É aquele que vai lá, resgata aquela criança, leva, que antigamente era o abrigo, levava para o abrigo, fazia toda a sua parte de reconhecimento daquela criança e devolvia à família. Porque aquela criança estava na rua usando, né, drogas, e nós levávamos para lá. Então, hoje nós trabalhamos com socioeducativo disciplinar, onde é conduta moral e social, e hierarquia, postura diante da sociedade. Então, a parte de documento, ela requer justamente esses requisitos, no qual nós temos que apresentar CPF, identidade, documentos pessoais, no caso, e comprovar também 3 anos no qual reside naquele bairro. É o bairro. Nós temos aqui 5 regiões. No caso, as 5 regiões com seus candidatos para vir a conselheiro. Então, é passado para a comissão, da comissão designada ao Ministério Público para fazer a seleção. Está passando por essa etapa, se foi aprovado pelo Ministério Público, vindo para a comissão, ele vai agora passar para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Uma prova. Uma prova que foi constituída de português, né, a língua portuguesa, e uma prova discursiva e do ECA. O ECA, nós temos também que saber um pouco do ECA, como nós vamos exercer, como vai se exercer algo que não sabe nada, né? Então, é de suma importância sabermos pelo menos 50% daquilo que vai exercer. Então, passando pela prova, a prova de português e a discursiva e do ECA, agora tem a terceira etapa. A terceira etapa é por votação, aonde a população ela vai votar naquela pessoa que já tem o trabalho, já reconhece o trabalho daquela pessoa e vê aquela pessoa com condição de estar representando justamente a defesa e a proteção da criança naquele bairro. Então, ela vai para a urna dia 6 de outubro, como você falou. Então, eu peço, quero abrir um parênteses aqui, eu peço que você que está me vendo, me ouvindo, vendo essa live, que possamos, você que todo o território nacional, vai para a votação, vai lá exercer sua cidadania. Mas não é obrigatório, mas vai lá, porque você vai ser uma pessoa que vai votar naquela pessoa, ele vai pedir seu apoio para representar ali junto a uma comissão, junto ao conselho de defesa dessa criança, defesa da criança e proteção dessa criança. Então é necessário isso. Passando agora pela votação, ele vai vir como titular ou suplentes, né? Que são 5 titulares e tem os suplentes. Aqui nós temos agora, passou para a votação na quarta etapa. Qual é a quarta etapa? A quarta etapa, nós vamos passar pelo curso de capacitação. Tem um curso de capacitação onde tem esse relatório de atividade e tem que cumprir todo o relatório de atividade, para que venha no dia 10, ou seja, no dia 10 de janeiro de 2020, ser nomeado conselheiro daquele município. Então, etapas que são regidas pelo Ministério Público e tem as suas leis municipais para que venha concluir a todas as etapas para ser um conselheiro junto ao conselho tutelar naquele bairro. Entendeu, Então, Michele? Então, é de suma importância isso. É de suma importância. sim, sim. E é até bom as pessoas saberem disso, porque, né, bate o olho lá e acho que é só aqueles 3 requisitos, né? De ser maior, de 21, quanto à residência, idoneidade moral. Então, o Marcos explicou aí que tem todo o crivo, procedimentos, processo, né? Que passa pela mão do Ministério Público e mostrou tudo aí pra gente como discorre. E meus parabéns, então, né? Por ter sido
parte do membro do conselho, né? Acredito também que você deva ter passado também por um critério muito rigoroso, né? Como educador, né? E Marcos, fala pra gente. E assim, Michele, não assim cortando a sua fala, né? E a responsabilidade de trabalhar com criança e adolescente é a prática. Porque a prática é que nós vamos aprender casos a casos, né? Então a prática é de suma importância. O conselho, junto aos conselheiros, a necessidade de nós praticarmos e trabalhar com criança e ter essa prática, chamar aquela criança para perto de nós através do seu comportamento, porque se você trabalha com criança e adolescente, primeiramente, você vai trabalhar no comportamento com recreação com eles, para saber o que está ocorrendo, acontecendo. Então, é isso que envolve a nossa vida diante da criança e adolescente que hoje está se desenvolvendo, não deixando jamais. Eu quero também pautar aqui o artigo 4, porque o artigo 4 diz assim, eu quero ler o artigo 4 para todos, porque não só é dever nosso que somos educadores, mas é dever de todos. Olha só o que diz o artigo 4 do Estatuto da Criança e Adolescente. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade e a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, é dever, começa onde? Família. É dever da família ao cuidado daquela criança e do adolescente. Até porque passando agora para onde? A sociedade. E o primeiro contato também moral, né, Marcos, começa na família, né? Você, no caso de um conselheiro, você vai só estender se houver necessidade, né? Mas é igual você falou, o primeiro contato com a ordem moral, no desenvolvimento, é dentro da família. Então, cabe ao Estado desenvolver todas essas, né, particularidades para poder fazer uma proteção mesmo holística, bem integral mesmo, no todo, né, da criança e do adolescente. Pode falar, Marcos, eu te interrompi, desculpa. E uma coisa também, Michele, que eu gosto sempre de falar nas minhas palestras, principalmente para os pais. O que eu digo para os pais é o seguinte, eu não gosto de trabalhar com criança e adolescente. Marcos, licença. Eu tenho o prazer de trabalhar com eles. Licença, desculpa. Você pode ir discorrendo que eu vou fechar a porta que abriu aqui, tá? Que eu tô de frente pro vídeo. Não, sim. Eu tenho prazer. Aí tem, né? Tem uns imprevistos. Peraí. Pode ir discorrendo aí, Marcos. Então, você que está me assistindo junto a essa live que fui convidado pela Michele Lemos, ela está em Brasília, eu estou aqui na cidade de Nova Iguaçu. Então, eu sempre falo para os pais e responsáveis nas minhas reuniões, devido aos locais que eu vou, nas escolas, até mesmo no nosso projeto, eu digo aos pais que eu tenho o prazer de cuidar, de estar perto, fazer o nosso trabalho com as crianças e os adolescentes. Porque nós vemos hoje a juventude, ela não está sabendo muito, ou seja, não quer pensar. Ela não quer pensar. E nós fazemos recreações com eles através de exercícios, através de tarefas para eles pensarem. Por exemplo, muitas crianças ou adolescente, principalmente adolescente, que é a sua juventude, ela não gosta de ler. Então, nós fazemos essa recreação para fazer eles pensarem. Então, o nosso prazer em cuidar de criança e adolescente é de suma importância. É o prazer. Porque o gostar, um dia desgosta. Mas quando temos prazer, nós deixamos até o que nós fazemos, as coisas pessoais, para nós estarmos próximos, para passar um ensinamento, para estar junto, para ver o comportamento. E nós vemos a dificuldade hoje. Eu visito muitos lugares, eu vou nos lugares e vejo as situações de até mesmo adolescente. Eu tive numa palestra onde um adolescente, ela se levantou, uma aluna, se levantou e falou comigo que queria morrer. E eu falei assim, como assim você quer morrer? Eu quero me trancar num quarto e me drogar. E ficar ali até morrer. Em situações de que a sua família ela não dá um amparo. Por exemplo, no amor, no carinho, no abraço e saber conversar
Ou seja, não está tendo diálogo na família, não está tendo diálogo. Então tá sofrendo, os adolescentes estão sofrendo muito, a criança está sofrendo muito. E nós, como temos essa responsabilidade, membro de uma comissão, como um educador social, eu vou visitá-los. E nesta visita, chegamos e vemos o comportamento daquela criança, daquele adolescente, junto à família. Então, nosso Bacana, intuito esse já é o cuidar da trabalho que o criança. Marcos faz, né, Marcos? Esse já é o trabalho que você faz. Isso, Muito bacana. isso aí. É um trabalho que nós fazemos também como um pastor e como um membro também de uma igreja evangélica, que nós também passamos assistência religiosa como assistência social. E nesse cuidado do amparo. Entendeu, Michele? E eu gostei muito quando você falou que a criança é recreacional, aí tem a parte criativa, né, e recreativa. E é legal isso por quê? Porque a criança é muito movimento, né, muito corpo. Então, embora ela pegue um livro, ou embora ela escreva, ou embora ela faça alguma coisa, mas isso tudo é extensão do corpo. Então, ter preocupação de uma forma holística, né, no religioso, na recreação, no social, no, como se diz, na disciplina, né? Isso tudo é o olhar, é a proteção, é o cuidado de forma integral e de forma holística, né? Muito bacana mesmo. E quando você falou... Isso aí, é verdade. Quando você falou no menino que queria se matar, né? A menina, o menino, e tem demais por aí, a gente sabe, né? Que esse negócio de suicídio virou febre. E quando você colocou aí no bojo, né? Um pastor, aquela conduta religiosa, eu acho também muito pertinente, muito bacana, porque é um exemplo disso, eu vou usar para mostrar onde eu quero chegar. Se você tem maus pensamentos, você produz enzimas não muito boas para o seu corpo, né? Aquilo cai na rede sanguínea e você se abate, você fica apático, se deprime. Quando você tem uma fé, quando você é tratado de forma integral, de forma holística, você desenvolve no todo e você tem uma fé, você tem um cuidado também religioso, né? Porque a gente tem as 3 dimensões, né? Corpo, alma e espírito. Então, cuidar dessas 3 esferas é muito importante. Então, o que isso vai cair na rede sanguínea, vamos dizer assim, né? Ou seja, eu ter a fé direcionada de ter certeza de que amanhã o dia vai ser bom, de que eu tenho uma perspectiva de vida, isso cai de forma positiva em forma de enzimas, em forma de reações químicas no meu corpo, na minha rede sanguínea, isso cria expectativa, cria saúde no meu corpo. Então, tendo essa visão holística, tendo essa visão assim integral no atendimento da criança e do adolescente, desde o atendimento religioso, social, em todo esse trabalho maravilhoso que você faz, é muito pertinente, porque aí, por exemplo, né, uma criança, um adolescente chegou perto de você e falou que queria se drogar no quarto até morrer, então são coisas que você está indo mesmo de frente, iria mesmo e vai de frente a um problema desse, confrontando mesmo e tirando, arrancando a pessoa dessa condição. Porque aí você está vendo a criança ou adolescente de forma no todo, né? E é muito bacana o seu trabalho e da sua equipe, o Marcos. Marcos, fala para mim, por favor, a respeito do papel do conselheiro tutelar. O que mais você quer falar do papel do conselheiro tutelar para a gente? Tem mais alguma coisa que você queira falar? É como você disse, né, que o Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo. Não é jurisdicional, ele é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nessa lei. Então, né, Marcos? Vê se aí, então, a votação é de suma importância. Eu quero abrir mais um parênteses aqui em relação à votação. Você que, de todo o Distrito Federal, é necessário essa votação. Ah, mas não é obrigatório. Vai lá representar, vai lá, porque você vai escolher essa pessoa para representar no seu bairro. É de suma importância. Não é obrigatório, é um domingo. Ah, mas vai lá ver essa pessoa de confiança, essa pessoa que realmente vai te representar, esteja lá. Então, assim, a parte de atuação do conselho, ela vem aonde? Mediante a situação de ameaça. Então, quando começa a ter situações de ameaça e violação dos direitos da criança e adolescente, o objetivo justamente do conselho é proteger. Ali é ponto fundamental, é proteger. Proteger o quê? A situação vulnerabilidade, que a criança e adolescente já vivem uma vida de vulnerabilidade, não é isso? Ela é vulnerável. Então, está ali o conselho, junto aos conselheiros, para defesa.
É a defesa e a proteção. Proteção e defesa. Por essa integridade. Por pela essa situação Integridade que, às física vezes, mesmo, né? muitas das vezes está Psicológica. acontecendo. Integridade Integridade física, psicológica. isso. Como, né, hoje nós vemos, nós estamos observando que nós fazemos palestras, nós vamos mesmo bater firme contra a pedofilia e os maus tratos, abuso sexual existente. Então, nós verificamos, nós olhamos, observamos. Eu tenho uma filha de 6 anos, né? Então, que nós vemos acontecer é justamente aquilo que hoje, aparentemente, o abuso sexual contra aquela criança não é de longe, é pessoas perto, pessoas próximas. Então, nós temos o cuidado, passamos isso para os pais, passamos isso para a pessoa responsável, porque isso está acontecendo muito. E os cárceres privados. Os cárceres privados que, muitas das vezes, está sendo acobertado por uma pessoa que está lá na família e não fala, não denuncia, mas é necessário você denunciar. O número 100, denuncia, número 100. Bacana. E o legal, Marcos, quando você falou em relação ao abuso, porque o abuso é muito diferente da exploração no que tange ao quê, né? Ele vem da forma mais assim sutil, né? É uma passadinha de mão, é uma exploração, né? Então, o que mais acontece é o abuso. Então, ele vem de uma forma mais, né, cínica, vamos dizer assim. E cabe aí a gente denunciar mesmo, a gente ver o papel fundamental do conselheiro e dos membros aí a defesa, proteção à criança, porque todos os casos relacionados à violação dos direitos das crianças, onde entra violência e grave ameaça, tá? A família pode até mesmo perder o poder familiar. Então, isso é muito importante, né? Dependendo do contexto. Então, a gente tem que denunciar mesmo e tá aí, mais uma vez, o papel do conselheiro tutelar, maravilhosamente esclarecido pelo Marcos. Marcos, você quer falar para a gente? Você falou, né, do papel das atribuições, responsabilidades, deveres, obrigações e incumbências, né, do conselheiro tutelar. E eu gostaria que você falasse agora para a gente que você realiza, juntamente com a sua equipe, um projeto maravilhoso que todo mundo entra no seu Facebook e não tem como não ver, né? Aquelas crianças maravilhosas, super disciplinadas, olhando aquele regimento no sentido de disciplina, porque as pessoas acham que isso enrijece a criança. Mas eu gostaria, antes que o Marcos falasse, que esse procedimento não enrijece a criança. Pelo contrário, traz a disciplina mesmo de corpo também. O reconhecimento de corpo, você primeiro tem que se organizar, né? Para você poder ter ali o desenvolvimento também da lateralidade, de espacialidade. Isso depois influencia na escrita, que a criança vem da esquerda para a direita. Então, organizar o sistema fora da criança também, depois isso tudo interfere dentro da criança. Então, eu vou deixar o Marcos falar um pouquinho do projeto dele maravilhoso, tá? E tem muita disciplina aí no discorrer do projeto do Marcos, e quando ele falar, eu vou tentar falar mais um pouquinho, porque eu falo demais, né? Marcos, fala pra gente, então, por favor, do seu projeto. Quantos anos tem? Sim, Michele. A visão mais ou menos que vocês têm, tá? E o que vocês almejam alcançar aí no discorrer dos anos aí, dentro do seu projeto? Sim, antes de eu começar a falar do projeto socioeducativo disciplinar, eu gostaria aqui de falar sobre o artigo 2 do ECA. É de suma importância, tem pessoas agora nos assistindo, a criança, o adolescente e o jovem adulto. Você até citou aí, fez uma pautazinha. Considera-se, artigo 2... Pega o seu, estou até aqui comigo. Isso, eu estou no artigo 2 aqui, está dizendo assim, considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Então, considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Então, aquele que tem até 12 anos incompleto, ele é criança, é criança. Agora, passando de 12 anos, ou seja, 12 anos completou, hoje até meia-noite, 11 anos, 11 anos, até meia-noite, vai fazer 12 amanhã já passa a ser adolescente. Passou de meia-noite, já é adolescente, né? Então, o adolescente é aquela entre, a pessoa, né? Adolescente é aquela que, aquela entre 12
e dos 8 anos de idade. Olha aí. Então já começa a diferenciar a parte de criança, O adolescente. sistema Vindo a parte de de criança, disciplina. como você disse que está isso, as medidas protetivas, que está lá no artigo 101, as medidas protetivas para a criança, e a medida socioeducativa que está no 112. Então, agora, Isso, a medida o protetiva. todo, né? Como protege, protetiva, então pega todos. Criança, Isso, a medida protetiva, ela serve para a criança e o adolescente. Isso. Agora, a medida socioeducativa, ela serve para o adolescente. Agora, aquele que fez 18 anos, e agora? Fiquei de maior, 18 anos. Ai, 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 ai. Como diz lá no artigo 103, opa, tem um ato infracional, crime ou contravenção penal. Ele responde, tá? Aquele que passou, a pessoa tem 17 anos, vai fazer 18 anos agora, hoje, meia-noite. Então, a partir de amanhã, no dia 11 de agosto, já considera, ou seja, jovem adulto. Então, há agora crime e contravenção penal, que está lá no 103. É um artigo grande, nós não podemos aqui, porque é muita coisa, porque se nós pegarmos cada artigo aqui que colocarmos em pauta, nós vamos ficar aqui até amanhã. Então, nós vamos justamente colocar um ponto desse aí, no qual eu faço o projeto dessa idade. É de 12 anos completo até 18 anos. O projeto socioeducativo disciplinar, ele tem a finalidade de atrair a criança e o adolescente, agora já com o adolescente, ele vir para perto de nós, para que nós possamos discipliná-los junto com o protocolo militar, que é disciplina e hierarquia. Hierarquia, aonde nós aplicamos, no qual eu falei para você aqui anteriormente, que nós aplicamos a recreação. Então, trazemos para aqueles que têm de 12 a 13 anos, fazemos a recreação com uma pessoa diferenciada daquela que tem de 13 a 18. Então, nós aplicamos também apostilas anteriores, que às vezes o adolescente, ou seja, o adolescente em si, ele quer fazer uma prova para EPICAR, aprendiz marinheiro, ele quer fazer uma prova para a ESA, ou seja, integrar numa escola militar. O projeto ele começou em 2017, dia 2 de dezembro de 2017, onde o pensamento nosso vindo para que nós aplicássemos esse projeto era justamente a criança, vindo da criança com o adolescente e a família. Porque eles têm uma mudança de comportamento, eles começam a mudar. E aqui nós ensinamos eles a cuidar da escola, ensinamos eles a ter um comportamento disciplinado em qualquer lugar e repartições que eles tiverem. Se direcionar a uma pessoa, como se comportar ao sentar, como se comportar ao entrar numa sala de aula, como se comportar a se direcionar a uma autoridade daquele município, como se direcionar até mesmo ao excelentíssimo senhor presidente, como é a forma que nós aprendemos e agora passamos para ele, a um general, a um brigadeiro, a um almirante. Então nós temos passar para ele um ensinamento, também aplicamos para ele o ensinamento de quê? Abordagem policial, segurança, abordagem sobre segurança ao entrar na escola, ao sair da escola. Então, essa é a finalidade. O objetivo o quê? Esse objetivo é um projeto social, para toda crença, raça, para todos. Dentro de uma igreja, mas não implantando a religiosidade na mente daquele adolescente, de formação aqui, porque o curso de formação, o curso de capacitação e formação é nessa postura, como se direcionar. Aqui nós ensinamos a parte hierárquica, sim senhor, não senhor, postura física, postura comportamental, tudo isso envolve o projeto. Marcos, a necessidade do projeto em um bairro. Rapidinho, desculpa interromper. Mas isso é muito importante também, do pessoal reconhecer esse trabalho que você faz. Por quê? Porque a criança é igual você falou, né? Sai da fase de criança de 0 a 12, aí vai ali e pula para a adolescência, né? De 12 a 18.
E a criança, quando ela passa a ser adolescente, é um procedimento que toda criança, quando vai para ser adolescente, ela passa, não tem como fugir disso. Ela destoa dos pais, da educação que os pais dão, distancia-se dos pais, aproxima-se do grupo de identificação, que ela se identifica, e ali ela faz a moldagem da identificação dela, ou seja, porque ela se distancia, onde eu vou chegar? Que ela distancia dos pais dela, por quê? Porque ela acha que ela não quer ser igual aos pais dela, ela quer criar a própria identidade dela. Então, ela se aproxima de um grupo para criar sua identidade. Então, uma vez que a criança está inserida nesse seu projeto, tendo ali conhecimento de disciplina, hierarquia, de obediência, de alinhamento em todas as nuances, vamos dizer assim, né? De todos os aspectos do adolescente, isso é muito bom. Por quê? Porque ao fazer essa diferenciação no reconhecimento de uma nova identidade, no que tange a adolescência, porque é a fase da rebeldia, né? Vamos dizer assim, né? A tendência do seu filho, que você colocar num projeto desse, em especial do Marcos, se você tiver a oportunidade de estiver no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, né? É você educar, né? Esse adolescente para a identificação de uma coisa boa, porque é uma fase que eles vão se distanciar dos pais, por regra, para criar uma identidade própria. Então, ter o estímulo, ter uma influência boa dentro de um regime disciplinar, dentro de um sistema positivo desse, então só tende só a cooperar de forma positiva. Então, é só um adendo. Pode continuar, Marcos. Desculpa aí. Não, sim. Essa parte de mudança, que ele vai sair agora criança e vai entrar na fase de adolescente, nós vemos a diferença, como eu falo sempre para os pais. Quando a criança nasce, a primeira coisa que nós fazemos como pai, como mãe, ou a mãe, né, em si, ela vai pegar a criança no colo, vai dizer, meu bebê, e vai começar a dar aquele carinho. Mas aquela criança, ou seja, ela vai chegar agora numa fase de 8, de 9, de 10, de 11. Será que o carinho permanece o mesmo? O carinho vai se diferenciando. Então agora ele vai vir com um outro costume, vai vir com uma outra mentalidade, porque hoje o adolescente de 20 anos atrás não é o mesmo de hoje. Aqueles que nasceram em, vamos dizer, 90, aquele que nasceram em 95, 2005, assim, por aí, 2005, 2006, são totalmente diferentes. Uma era moderna, uma era digital, uma era de internet. Então ele já vem com a mente pensada, ele vem com a mente já vem com a mente a mente dele pensada, a mente formada, a mente já neutralizada em certas coisas, e já vem agora para um projeto sendo participado o seu jeito de comportamento. Como ele está em casa, como está inserido na família. Então, o projeto, nós visamos muito, Michele, muito, e você que está nos assistindo, o nosso projeto, ele é assistido através do comportamento como ele está em casa junto à família. Porque eu não posso transferir, pegar aqui o projeto e colocar a parte educacional se ele não vem com a educação. Eu tento pegar a educação, não só eu, como todos que fazem parte. Né? Isso, ele vem com a parte educacional, vindo da sua casa, então eu trabalho nessa parte agora de comportamento, o comportamento trazendo a hierarquia, a disciplina, trazendo para ele uma mudança desse comportamento diante da sociedade. Porque se nós transformarmos o comportamento dele diante da sociedade, nós vamos ver aquele homem pronto para a sociedade, vamos ver aquela mulher pronta para a sociedade. Porque, como eu sempre falo para eles, os sonhos são interrompidos através de quê? Uma ficha criminal. Uma ficha criminal interrompe sonhos. Uma ficha criminal interrompe projetos. Uma gravidez precoce, ela também interrompe muitos sonhos e projetos. Então, é necessário que, se ter uma boa postura diante da sociedade, se ter uma boa postura aonde quer que esteja, porque quando eles vêm para cá, junto ao responsável, e se alista, eu falo se alistar porque eles vão assinar termo de responsabilidade. Então, é um alistamento que nós colocamos diante dos pais responsáveis, que agora ele vai ser, aquele adolescente vai ser diferenciado dos outros. Agora ele não vai ficar xingando na rua, agora ele não vai ficar com som alto na rua, agora ele é um pré-militar. Ele é um pré-militar diante regido de lei. A Lei 4.130, lá de 1939 ao 42, vai me amparar fazer o tipo de trabalho que nós fazemos. O tipo de trabalho que nós fazemos. Também pela Lei
13.046 de 2014. Também vai nos amparar a ter a postura que nós fazemos com ele. E essa é a intenção do projeto. O projeto regido pela Academia Pré-Militar Brasileira com a Escola Brasileira de Formação Pré-Militar. Tudo regido em documentação e protocolo militar, com toda parte burocrática, e nós fazemos aquilo que é devido aqui no município, onde nós temos a base, nós temos uma base para mais de 600 alunos, que é em Salvador. Entendeu, Michele? Entendi. E, Marcos, levando em consideração também no contexto que nós estamos vivendo hoje, tá? Que as pessoas estão mais agressivas, e para quem viu ali a minha live uma vez sobre os psicopatas, no discorrer de toda a vida, eu vou chegar num certo ponto, no discorrer de toda a vida você passa mais ou menos por contato com um psicopata de mais ou menos de 20 a 24 psicopatas. Mas onde eu quero chegar? Se a gente está vivenciando uma era onde todo mundo está muito agressivo, muito agitado, como você falou, a era da modernidade, da computação, né, que está todo mundo, né, agitado, achando que a vida é uma corrida de 100 metros, sendo que não é, né? A gente tem que parar para pensar, se organizar, se disciplinar, para ter uma boa conduta, uma boa, como se diz, uma boa escolha. E ter esse, como se diz, esse contexto social todo estruturado, é até bom para uma criança psicopata também. Por que eu falo criança psicopata? Porque vocês têm que entender também que uma criança psicopata, um adolescente psicopata, tá? Acionado mais ainda dentro desse contexto turbulento que nós estamos vivenciando, tá? O psicopata, ele não é meramente um matador em série, todos eles, tá? Tem aqueles mais, de forma mais cínica, é um cara articulado, cara inteligente, cara que não tem 0% emoção, é só a razão. Mas onde eu quero chegar? A única coisa, tá, que para um psicopata é o sistema de regra. É a única coisa que para ele. Ele não tem medo de polícia, ele não tem medo de ninguém, não tem medo de matar, não tem medo de esquartejar, não tem medo de fazer o mal. Então, a era que nós estamos, tá, para uma criança, um adolescente, até você detectar que seu filho é um psicopata, ou seja, em linhas gerais, até pegando esses, o sistema de regra, de disciplina, ele é adequado, ele é bom e ele é saudável. Ou seja, um psicopata, quando ele entra no sistema de regra, ele pensa assim, não pensa na vítima que ele fez, ele só pensa que ele vai sofrer. Bom, eu vou sofrer essa sanção, essa penalidade, se eu fizer tal coisa. Então, quer dizer, inserir toda criança, todo adolescente num sistema desse, que tem lá, lógico, as suas recreações, tem seu tempo, sua hora de disciplina, tudo dentro da sua maturidade biológica, que o Marcos falou, cada um dentro do seu estágio de desenvolvimento, que o Marcos leva em consideração tudo isso, é um cara estudado, um cara inteligente, articulado. Então, levando tudo isso em consideração, esse projeto é lindo, maravilhoso aos meus olhos, entendeu? Então, por isso que eu queria que você falasse mesmo desse projeto, porque ele alinha qualquer tipo de pessoa, desde o psicopata até, né, entre aspas, os normais, né? Porque todos nós temos um transtorno, uma anomalia que seja, né? Mas é tão maravilhoso esse processo, esse projeto, que eu quis realçar essa questão do psicopata para vocês dimensionarem como que um projeto desse atinge até um cidadão desse, entendeu? E o que acontece? Igual você falou, vai disciplinar, diminui criminalidade, a pessoa pensa se vai ter um filho fora de hora, pensa em tudo, se organiza tudo dentro de qualquer um. Né, Marcos? Você quer falar mais alguma coisa? Sim, em meio àquilo que você já falou, Michele, é justamente isso. Porque nós queremos preparar eles para o futuro. Então, o nosso objetivo é prepará-los para o futuro. Mas eu peço muito apoio dos pais. Os pais, que é fundamental nessa parte, porque a gente quer envolver os pais e responsáveis para que eles venham também ver o comportamento dos filhos. Porque às vezes tem adolescentes, filhos, né, em si, criança, adolescente, que tem raiva do sobrenome. Raiva e ódio. Isso se criou da raiva, passou o ódio. Por quê? Vai ver a geração. Porque o bisavô maltratava a bisavó, e da bisavó maltratava um, e vem da geração. A geração, aquela que a geração carrasca, aquela geração que veio com o homem, era o carrasco dentro do lar, maltratava, batia, humilhava, tirava o cabelo da avó. Então ela vem com aquilo, e os pais passam isso para a criança. E vem como adolescente com raiva do sobrenome. E quer tirar o sobrenome. E como eu deparo com isso? Entendeu? Como eu deparo com
que tem raiva, que se pudesse não assinava o sobrenome. Por quê? É uma simples coisa, mas tem algo assim que eles vão criando-se dentro dele, essa raiva, e depois ele quer descontar. Quer descontar em alguém, quer passar essa raiva para alguém. Então, nós trazemos eles para o nosso projeto, para próximo de nós, trabalhamos com a psicologia educacional, justamente no comportamento deles. O fundamental, não tem outra maneira de trabalhar com qualquer tipo de pessoas, que seja até com 90 anos, mas trabalhar na parte de comportamento, a parte de qual ele se comporta no lugar. Tem pessoas que é inquieta, você com certeza já deparou com isso, pessoas que inquietam, não conseguem se concentrar, não conseguem estar no lugar. Aí você vai ver o que ela tem. Ela é uma pessoa que precisa ser ouvida, é uma pessoa que precisa ser participada, é uma pessoa que precisa de um abraço, de um carinho. Isso. Então, às vezes, acontece muito da criança, adolescente ser assim. Então, a parte fundamental nossa é o quê? O comportamento. A parte comportamento deles que vai desenvolver a sua vida futura, seja no trabalho profissional, uma profissão aí que trabalha numa empresa, seja no militarismo, dentro de uma escola militar. Então, não só refere o projeto como parte de militarismo, mas também nós precisamos que eles entendam que eles vão viver algo futuro. Porque se muitos não forem militar, mas têm uma vida profissional para exercer em uma empresa. Então, a hora de chegar, a hora de sair, tem a hora do almoço, não mentir, porque muitos mentem, eu não vou trabalhar hoje porque vou fingir que estou com dor de barriga, vou pegar um atestado. Não, tem que ser a sua vida idônea, tem que ter uma vida realmente pautada no seu caráter. Nós queremos muito disso, nós queremos isso. Já formamos 3 turmas, já estamos na 4ª turma, e estamos agora para abrir um núcleo com 130 alunos, lá no bairro, no município de São João de Meriti, e assim nós queremos estender ao município, ou seja, ao estado do Rio de Janeiro, junto às instituições municipais e estaduais. Eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. Eu peço também a aqueles que estão nos ouvindo, que é da repartição de pública, que nos apoiem nesse trabalho, que é um trabalho não só num bairro, mas também queremos levar para outro bairro, os municípios do Rio de Janeiro e todo o estado. Eu tenho certeza que nós vamos chegar lá para mudança de comportamento na criança e no adolescente. Amém. E levando em consideração tudo que o Marcos falou, né, muito bem pontuado. O Marcos é uma pessoa extraordinária aí, e aqueles que acabaram de conhecê-lo, né, gostou, porque não tem como não gostar do Marcos, né, o Marcos é uma bênção. Deixa eu te falar, na verdade, você quer falar mais alguma coisa, Marcos? Fazer algum pontuamento, algumas pontuações? Você quer falar mais alguma coisa? Se sinta à vontade. É sobre aquilo que nós já fazemos, né? Então, nós temos esse trabalho, o trabalho é muito árduo, o trabalho não é fácil. E como que a eu fiquei praticamente quase 1 ano e 2 meses. Se inscreve no seu projeto? Desculpa te interromper. A pessoa é só procurar o estabelecimento? Como que procede? A pessoa em si, nós temos um alvo agora para traçar esse alvo. Porque até então, futuramente nós queremos uma base. Nós queremos uma base de formação. Nós queremos uma base onde o aluno ele vai entrar, porque até então nós graduamos os alunos e oficializamos ele. De soldado, ele pode chegar até um capitão de instrução. Os instrutores são tudo maior de idade, ele passa por um curso de formação de instrução para ser instrutor também. Então, o que incentiva ele a permanecer é que ele vai ser graduado. Ele sai da sua formação, do seu curso de capacitação e formação, e depois ele vai entrar agora como um soldado, um soldado pré-militar, ele vai vir a cabo pré-militar, um primeiro, segundo, terceiro, um terceiro sargento, um segundo sargento, um terceiro sargento, um primeiro sargento pré-militar, ele vai vir um tenente pré-militar. Então isso incentiva eles a permanecerem no projeto. Para se inscrever... Rapidinho, antes de você falar. Ele vem aqui, ele dá uma olhada. Rapidinho, antes de você falar como se inscreve, eu achei muito interessante que hoje eu estava vendo, e eles trocavam, né? Ora eles digitavam o que tinha que digitar, e ora eles se colocavam na posição de obedecer, vamos dizer assim, né? E isso é muito importante, né, Marcos? Porque isso. Eles atendem a ordem de falar o que é regra, ou seja, eles internalizam o que é uma regra
o contexto de normas, o contexto moral, e ao mesmo tempo eles fazem parte. Então, internaliza porque dita e fazem parte. Então, há um revezamento, isso é muito bacana, né? Dentre outras coisas, muito bacana o seu projeto. Sim, E sim. como que é a inscrição que você falou? E, e nós estamos agora num lugar muito restrito, né, que nós fazemos aqui. E futuramente nós vamos estar numa base, porque o projeto em si, pela Lei 4.130, onde está lá desde 1939, não foi revogada, de 1939 a 1942, ela foi feita para que venha exercer nos colégios ou escola pública, primária e secundária. Então, nós estamos aí, já enviamos ofício para que o Estado venha aprovar e nós entrarmos, porque nós não vamos militarizar os colégios. Até então, o governo estadual está colocando escola militarizada, são escola à parte. O projeto na escola é um projeto diferenciado. Só participa se os pais aderirem que os seus filhos participam. Então, assim, a nossa vontade, o desejo que arde no nosso coração é que nós possamos entrar nessas escolas, colégio estadual, que nós possamos estar lá fazendo esse projeto lá, porque lá tem quadra, lá tem refeitório, lá tem cozinha, lá tem salas, e nós precisamos de sala, precisamos de estar com sala para passar também as atividades. E também quero aqui abrir um parênteses, dar uma pauta numa pessoa muito importante que está somando conosco, que é a professora Alessandra. A professora Alessandra tem se dedicado, ela tem tido algo extraordinário aqui conosco, de passar o conhecimento, passar o ensino. Ela é uma pessoa que está se doando. Tá? Ela vem andando aonde ela mora, até chegar aqui, é uma distância, mas ela vem com toda a força, porque ela é uma pessoa que se dedicou, passou no concurso público, e hoje está terminando a sua faculdade, já dá aula. Então, ela é uma pessoa que eu quero colocar aqui também em pauta, o coronel Fidelis também, que é o nosso comandante-geral da Academia Pré-Militar Brasileira, que está lá em Salvador, em Taparica. É uma pessoa extraordinária, que abriu o campo aqui. Hoje eu sou o comandante da 2ª Região Pré-Militar, no qual ele me nomeou. Eu sou um capitão pré-militar aqui, sou reserva do Exército Brasileiro, tenho orgulho de ser verde-oliva, tenho honra de ser verde-oliva, eu sou operacional, dou curso de resgate, dou curso de APH, estou com o pessoal aqui também que são instrutores, o pastor João Luiz, a pastora Marilena também, que nos apoia nesse projeto, a pastora Marilena, o pastor Márcio, que são pastores presidente, abriu aqui a igreja para que nós viéssemos a exercer esse trabalho aqui, e tem sido um trabalho maravilhoso. Os instrutores, a missionária Marinilce, os instrutores que estão aqui, a tenente Dias, a tenente Oliveira, a Cabo Ferreira, a sargento J. Rocha, a soldado Evelyn. Então, todos estão envolvidos para nos ajudar, porque nós não fazemos nada sozinho, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum sozinho, nós não chegamos aos pontos que nós chegamos hoje, ao lugar que nós chegamos hoje sozinho. Então, tem pessoas que estão nos apoiando, e quando nós sentimos fraco, eles estão ali para nos apoiar, nos colocar de pé e falar assim, vai dar tudo certo. Então, são pessoas que eu não poderia deixar de falar aqui, e está também nos assistindo o Anderson Miguel, que é uma pessoa também que tem nos apoiado, tem várias outras pessoas, a minha esposa também que acredita no projeto, a minha filha de 6 anos, ela não pode participar diretamente, mas ela está comigo já aprendendo a hierarquia, a disciplina, ela também entra lá também em disciplina em casa, quando faz alguma arte, eu dou medida protetiva também em casa, tá? Partindo da vivência da sua filha com o nascimento dela, você entendeu mais sobre o desenvolvimento, né? Isso. Então ela te deu esse presente, né? Entender da criança. Isso mesmo. E, Marcos, sem querer te interromper, eu achei muito interessante também que ao discorrer também, quando a gente começa a falar de escola militar, a gente tende muito a se justificar, né? Por quê? Porque a gente fica com medo do que as pessoas vão achar do colégio militar. Mas eu queria também desmistificar juntamente com você que o colégio militar ele é de suma importância, não só na disciplina, mas também, olha só, se a gente observar, olhar para dentro de uma escola militar, a gente vê que todos aqueles, não todos, porque sempre tem suas exceções, mas vamos trabalhar com 97%, vamos dizer assim, que as pessoas que passaram pelo colégio militar, 97% são pessoas bem-sucedidas, ou seja,
São pessoas que deram Sim, prosseguimento na vida. Isso ser bem sucedido. São pessoas que foram bem instruídas, deram procedimento na vida. São pessoas que não se perderam no meio do caminho. Então, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente diaboliza tanto a escola militar, mas ela tem os seus pontos fortíssimos. Um dos pontos, se a gente pegar também em consideração, quando a gente diaboliza muito o sistema militar, é como se a gente estivesse também tirando um pouco a Bíblia, porque quem não é muito militar, quem não é muito militarizado, não, quem não é disciplinado para ouvir regras, como que você vai ouvir a palavra de Deus? Como que você vai se organizar dentro de um sistema desse? Entendeu? Então você acaba fazendo ruptura com tudo aquilo que direciona a sua vida, é fonte de água vida para você, de água viva para você, porque a palavra de Deus fala ali, não é para ditar para você ser um cara seguir com a rédea como burro, mas para você ser um cidadão feliz, cidadão de bem, porque a Bíblia é um livro extraordinário de regra, de disciplina, para você ser feliz, ser bem sucedido, estar bem com Deus, com a sociedade, com todos. Então, a gente tem que ter isso. cuidado, né, a gente não, a sociedade diaboliza muito o sistema militar. Então, não é bem assim. Então, a gente tem que olhar com outro viés, um outro olhar, entendeu? Para as escolas, né, Marcos, militarizadas, porque tem ali muita coisa boa, é disciplina, é as pessoas empenhadas. E é igual o Marcos falou, saiu do sistema de criança, entrou para o adolescência, precisa de um sistema de regra que rege a gente. E é isso que vai fazer uma sociedade bem, uma sociedade boa, né, Marcos? O que você tem mais a contribuir? O que você gostaria de contribuir para a gente? É justamente isso que você falou, Michele, em relação ao quê? A escola militar. A escola militar, ela tem suas regras, ela tem sua parte disciplinar. Existe lá o comandante ou o chefe. Então, do chefe passar o comandante, o subcomandante, ou subchefe, o subchefe, então vai descendo-se a hierarquia até o soldado, ou seja, até o recruta, vamos dizer, se é aquele que entrou para a incorporação, ou o aluno que entrou na escola de oficiais, ou escola de praça, né? Então, assim, ele tem regra para exercer. Como você citou a Bíblia aí, nós vivemos hoje no grande parâmetro de ética cristã. A ética cristã, ela vem desenvolver o quê? O comportamento daquele cristão onde quer que ele estiver. Qualquer lugar que você estiver, você tem que ter uma ética cristã, porque é uma mudança de comportamento. Então, o que a pessoa fazia, ela não faz mais. Então, há uma mudança de comportamento através da ética cristã. E a ética cristã, ela é pautada primeiro em quê? Obediência. Obedecer é uma regra disciplinar. Se aquele que obedece, ele vai seguir regra, aonde quer que ele estiver, ele vai viver uma regra disciplinar em sua postura, seu comportamento. Segundo, é quando vivemos em uma fidelidade a um ser divino. A quem é ser divino? Todos nós sabemos que é um Deus. E ele tem regras, porque até então foi existido as leis existentes, que Jesus não veio desfazer a lei, Jesus veio cumprir a lei, mas para que nós venhamos também cumprir os mandamentos existentes na lei. Então Moisés foi o maior legislador existente, pode ter hoje os legisladores, mas Moisés foi o maior legislador existente na face da terra. Foi 632 leis, aonde distribuiu para 10. Então, Deus deu 632, mas com 632 foi para 10 mandamentos. Olha só. Então, é regido, nós somos regidos. Eu não posso pegar a Bíblia e fazer o que eu quero, eu não posso fazer... Não, tem tudo uma regra. E nós vivemos hoje na sociedade de regras e as leis existentes. As leis para quem compra, para quem vende, para quem anda na rua, para quem dirige, tudo é regido em uma lei. Então, isso é importante, Michele, através da disciplina. A disciplina vindo daquela criança, passando para o adolescente, e o adolescente agora vindo na parte de jovem adulto, e depois vai chegar a sua fase lá de 21, agora vai viver uma vida de um homem, de uma mulher, e tem as suas regras a ser exercida, a ser cumprida, a ser direcionada. Então, as regras compostas para que nós venhamos a viver aqui justamente diante da sociedade. Então, a nossa intenção, justamente ao projeto do qual você perguntou, é trazer a mudança de comportamento para eles, que eles podem ser uma pessoa diferenciada.
em meio a uma sociedade que está hoje precária, ele ser uma pessoa diferenciada, ele ser uma pessoa que vai ficar no meio de pessoas que não têm regra, ele passar ali a viver com regra e passando essas regras para as pessoas. Então, essa é a nossa forma de ter o projeto socioeducativo disciplinar nessa mudança de comportamento. Entendeu? Bacana, suas colocações, apontamentos. Marcos, vamos revelar aqui para o pessoal, né, que você está se candidatando, né, ao número Isso 405, né, no município, não é isso? De Comendador Soares, que você disse? Bairro Comendador Soares, município de Nova Iguaçu, da cidade de Nova Iguaçu. Eu que embolei aqui. Bairro Comendador Soares, município de Nova Iguaçu, né? E eu queria que você falasse aí... Isso mesmo. Porque minha bateria tá picotando aqui, tá acabando. Aí eu queria que você falasse aí para mim. Tá, sim. Tá dando meio que um delay aqui, não tá dando retorno, aí tá cortando. Fala para mim. Sim. Mediante essa oportunidade, Michele, que você me convidou a estar junto com todos que estão nos ouvindo, está nos assistindo aqui a pastora Marilena, a sua mãe, Terezinha Nunes, lá de Além Paraíba, Minas Gerais, na minha terra, sou mineiro, e outras pessoas também que estão nos assistindo, o Anderson Miguel, outros que estão aqui. E eu quero dizer para todos os eleitores do município de Nova Iguaçu, todos os eleitores que vão à urna, mesmo que seja um pouco distante o polo de votação, procura uma pessoa que vai, pede uma carona, vai de bicicleta, vai andando, vai nesse dia 6 de outubro, de 8 a 17 horas, vê o seu polo de votação, vê a sua sessão direitinho, aonde foi designado você votar, mas que você participa da votação, que seja aqui no bairro de Comendador Soares, de Auche, Cabo Sul, Centro e Vila de Cava. Então todos os eleitores vão fazer uma revolução no dia 6 de outubro, vai todo mundo para a urna, vai todo mundo sair de casa, vai comprar o seu pão, vai comprar o seu bife, vai comprar seu frango assado, passa lá com o seu título de eleitor, com a sua identidade, ou passaporte, ou habilitação, que tenha a sua fotografia, né, sua identificação com fotografia, para que nós venhamos fazer uma eleição de 2019, eleição para conselheiro, algo interessante que vai revolucionar o TRE, algo interessante que nós possamos sair de casa, votar mesmo, você sair de casa, votar, vai lá andando, vai de carona, vai de bicicleta, vai correndo, coloca a sua calça lá de fazer educação física, vai correndo, mas vamos revolucionar, tá? E todos os candidatos também aí, vamos fazer algo bem interessante para os nossos bairros. Eu tenho certeza que todos se unindo aí, como eu sempre falo, não estou dizendo aqui porque eu estou numa live, eu não quero ser competidor de ninguém, contra ninguém, porque se você colocar a sua imagem lá, eu não vou falar mal de você, jamais. Competidor que eu vejo é aquele que entra no ringue para derrubar o outro, para ganhar aquele prêmio. Então, a gente não quer derrubar ninguém, a gente quer ver que tenha pessoas ali colocadas para defender a integridade física da criança e do adolescente. Então, é necessário fazermos isso, é necessário. Então, eu convoco a todos. Eu estou ouvindo agora candidato, eu sou Marcos Ferreira, estou ouvindo candidato do bairro Comendador Soares, do município da cidade de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Eu peço o seu apoio, eu peço apoio mais do que eu voto. O seu apoio condiz mais do que eu voto. Se você conhece o nosso trabalho, se você conhece o nosso caráter, se você conhece quem eu sou, então peço o teu apoio. Lá está no dia 6 de outubro, de 8 a 17 horas, colocando o meu número 405. Lembrando que as eleições são unificadas, né? Ou é unificada, né, Marcos? Em todo o território nacional. É unificadas, isso. Boa lembrança. As eleições é unificada, ela se corresponde à eleição no ano subsequente à entrada, ou seja, a nomeação é subsequente à entrada do presidente, o presidente ele assume e após ele assumir já começa a etapa da escolha do conselho. Então, a eleição é sempre ao primeiro domingo do mês de outubro e a nomeação do conselheiro aprovado em todas as etapas, a nomeação do conselheiro é no dia 10 de janeiro do ano subsequente, que agora esse ano vai ser do ano 2020, que fica 4 anos e podendo ser, né, ter a recondução
para que se venha a ser, vamos dizer assim, que venha recondução. Muitas pessoas, o que é recondução? É ser reeleito, é buscar a sua reeleição. E Marcos, só para a gente concluir, na sua opinião, por que você acha que é pouco divulgada essa eleição do Conselho Tutelar? Porque a pouca procura? É conscientização? O que você leva em consideração? Na pouca procura na votação dos conselheiros, o que você leva em consideração? Michele, eu vejo hoje nessa particularidade de muitos eleitores não saber que existe. Até então, você chega nas pessoas e fala que está sendo candidato, as pessoas, eu pensei que era escolhida entre pessoas, era escolhido lá, entre pessoas. E eu pensei que era feito algum exame. Não, eu falei para eles que não é assim. É feita todas as etapas, para chegar agora ao ponto da votação, a escolha pela sociedade, pela população daquele bairro. Então, eu vejo muito pouco a forma de conscientização de pessoas, vir conscientizar as pessoas a votarem. Estar indo nas escolas, mostrando que são o conselheiro, a importância do conselheiro, a necessidade do conselho, vindo junto da comissão, porque existe a comissão agora reparte para o conselho, e agora do conselho os conselheiros, que são a escolha dos titulares e os suplentes. Então, assim, é necessário que todos estejam conscientizados a importância do conselheiro, aqueles que vão representar a família, né, com a defesa da integridade física da criança e do adolescente. Então, é necessário a divulgação assim melhor, a divulgação das pessoas, como nós agora, você que está me assistindo, que é candidato, vai lá nas escolas também, vai lá, fala justamente isso, como eu estou fazendo, chegando nas escolas, na reunião de pais responsáveis, e agora, entre a rua, eu vou falando a importância da votação. Por isso que eu estou dizendo que esse dia 6, em qualquer território nacional, do nosso Distrito Federal, vocês vão para a urna. Vão mesmo. Vai lá, leva a pessoa da sua família, leva o seu vizinho. Tem pessoas que estão em possibilidade de andar porque tem uma cadeira de roda. Leva essa pessoa também. Vai lá, entra com essa pessoa lá, fala para ela colocar lá a pessoa que realmente ela tem necessidade. Porque às vezes, Michele, o que acontece? Se eu não preciso de um conselheiro porque a minha família é estruturada, mas tem uma pessoa do lado que precisa de um conselheiro. Precisa de ser o conselheiro ir lá, para averiguar e fazer a verificação do que está ocorrendo com aquela criança, com aquele adolescente. Então, é necessário que todos todos, vamos revolucionar, faz isso, vamos revolucionar, vamos fazer, eleitores que estão me ouvindo, vão todos para a urna. Pega aí, já tem aí meu número, eu vou passar todos os polos que são de votação. Você que mora lá em Comendador Soares, ou seja, mora aqui perto dos polos, mora longe, mora bem distante, faz o possível. Comunica com o outro, vai comunicando. Eu tenho certeza que alguém vai te dar uma carona, vai estar disponível para te levar para exercer a sua cidadania como um bom eleitor. Bacana. Marcos, eu quero aqui agradecer, tá? A sua presença. Michele. Produtivo, muito construtivo, tá bom? Fala. Eu quero te agradecer, antes de você, eu quero te agradecer pela oportunidade. E sabe que essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, ela foi direcionada pela presença de Deus. E antes de você entrar na sua fala, de agradecer também, eu quero parabenizar mais uma vez aos pais, que amanhã é o Dia dos Pais. Então, esse dia vai ser um dia que você atrai para perto de você, pai, você que não diz mais o amor para os seus filhos, abraça ele, não só amanhã não, mas começa desde hoje, para você viver amanhã e construir depois de amanhã o amor fraternal, o amor paterno, o amor que você tem que transmitir para o seu filho, mesmo que ele tenha 28 anos, mesmo que ele já é casado, mesmo que ela já é casada, transmite isso para ele, é de suma importância, porque um abraço de um pai, um abraço de uma mãe, vale muito, não tem valor que pague isso, em transmitir um carinho e um amor. Então, quero desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais, e uma coisa eu sempre digo, vivem aquilo que Deus tem para a vida de cada um, porque a importância de termos um Deus que cuida de você, cuida de nós, cuida da nossa família, é de suma importância. Não estou falando da sua religião, aquilo que você confessa, estou falando de um Deus criador, um Deus que sempre foi e sempre permanecerá.
como o escritor dos Hebreus diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele cuidou de você ontem, ele cuida de você hoje e amanhã pertence a Deus que ele está cuidando de você e da sua casa e da sua família. Amém. Só quero fazer um adendo à fala do Jonas. Oi, Jonas, tudo bem? O Jonas colocou aqui, tipo assim, a gente vai lá e vota e depois vocês não dão retorno para a sociedade. Ele tá vindo com esse viés, tá? Mas assim, Jonas, o que é porque você chegou agora, mas o Marcos Ferreira, que é esse candidato maravilhoso, tá aí apoiado por mim, o que acontece? Ele já faz um projeto já direcionado para as crianças desde a escola particular, pública, todas as crianças, sem acepção de criança, que ele falou, sem acepção de adolescente, de qualquer raça, credo. Ele faz já um projeto, dá uma assistência a essas crianças. Michele, não te interrompendo aqui, pelo escrito dele aqui, do Jonas, pelo escrito do Jonas, ele diz assim, se nós vamos lá votar, mas vocês depois não vêm a nós. Colocando assim, em pauta, que esse não é um cargo político de nós ir lá votar e depois falar merecimento que vamos fazer no bairro. Nós não fazemos isso. O Conselho Tutelar está lá para defesa e proteção da criança. Tá, Jonas? Nós claro, depois voltar... Denunciar, não é né? assim. É uma violação do direito da criança para a pessoa poder ir fazer, né? Mas eu estou querendo dizer assim, né? Isso. Que o Marcos ele já tem uma história de projeto, de assistência, proteção à criança e do adolescente. Então ele vai ser uma pessoa bem presente lá onde ele se propõe né, o Marcos, a fazer o trabalho, é só chegar lá, denunciar e vai dar tudo certo. O Marcos é bênção. Mas fala, Marcos, pode falar. E graças a Deus, assim, quem vai lá votar é a pessoa que considera aquela outra pessoa que vê ele como um conselheiro. Porque não é obrigatório, mas como eu disse anteriormente, que todos vão lá votar, que todos vão lá dar o seu apoio, melhor dizendo, dar o seu apoio, tá? Dar o seu apoio. Melhor do que eu falar que vai votar. Então vai lá dar o seu apoio que considera mais do que um voto. O apoio daquela pessoa realmente ver aquela pessoa como um conselheiro, tá? Porque quando a pessoa vai lá, reconhece o trabalho, porque ele não vai fugir do bairro. O conselheiro não foge do bairro. O conselheiro permanece no bairro, porque até então ele tem que exercer ali como conselheiro. Ele vai ficar no bairro. Então é você que colocou o conselheiro lá. E ele não vai fazer campanha prometendo. Ele vai fazer campanha mostrando o que ele faz. Porque ele já faz. Para ser conselheiro é a pessoa que já faz, não é que vai fazer. Então a pessoa que já tem que vir como candidato é a pessoa que já faz trabalho social. Porque tem que declarar 3 anos de atividade exercida com criança e adolescente. Então se ele já faz... é porque ele não precisa agora declarar o que ele vai fazer. Então, assim, quero deixar assim, bem claro em relação a isso, porque a gente não precisa voltar depois a agradecer. A gente já faz em agradecimento pelo povo. Nós viemos e parabenizamos a todos que vai votar em nós e dar o seu apoio em nós, para que isso nós possamos exercer com maior clareza a defesa e a proteção da criança e do adolescente. Entendeu, Jonas? Então tá bom, tá? Aí... Sim, tudo bem, ele entendeu. Então tá certo. Ó, fique em paz. Tá? Obrigado, Jonas, pelo apoio, tá, Jonas? Obrigado pelo apoio aí, tá, Jonas? Obrigado por estar assistindo aí essa live. Obrigado mesmo pelo carinho, tá, Jonas? A gente agradece. Marcos, então tem que encerrar, porque senão a bateria acaba e a gente fica na mão. Então eu quero agradecer a todos, tá? É verdade. Oi, você quer falar mais alguma coisa? Não, eu tô falando que é verdade, senão a bateria vai embora mesmo. Quero agradecer a todos pela presença, Marcos, você novamente, tá? Eu tenho que encerrar aqui, não vai dar nem tempo nem de agradecer direito. Foi bem produtivo, bem construtivo. Agradeço a todos. Pode ir falando, até acabar. Agradeço a todos, Michele. Michele, agradeço a todos que participaram aí, distante, de perto, os seus conhecidos, os meus também conhecidos que estão aí presentes, aí nos vendo e participando, ouvindo aquilo que está sendo falado. Aqui não é um debate, aqui apenas é esclarecimento. E eu quero agradecer do meu coração, aqui da cidade de Nova Iguaçu, do estado do Rio de Janeiro, onde nós participamos aí, de algo favorável, de grande valia, onde eu tenho certeza tirou dúvida de muitos nessa noite, tá? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Michele, muito obrigado, tá? Que Deus abençoe você, a sua esposa, a sua casa. Você é milhões, tá?
Você não é benção, você é mais que abençoado. Ah, obrigada. Vindo de você, me sinto lisonjeada, né? Um homem de Deus. Obrigada a todos, um beijo, tá? Mas tem que dar satisfação. Ah, tá. Beijo, fiquem com Deus. Sim, tem sim. É o trabalho social é o trabalho social que é feito, que é dado satisfação para todos que vão ver o trabalho social que são desenvolvido na sociedade. Mas pode falar mais um Esses pouquinho, são a maior satisfação tá indo. do... Deus está sustentando a bateria. Tá. Pode falar mais um pouquinho. O Caetano, né? O Caetano está dizendo aqui, mas tem que dar satisfação sim para o bairro onde atua. Com certeza, ele não tem como fugir, é o trabalho social dele que já é exercido, é o trabalho social dele que já é exercido, que vai comprometer ele a mostrar e dar satisfação àqueles eleitores que votaram nele, entendeu? Que deram seu apoio. Não tem como fugir.